No vestibular de 2016, a questão 4 da prova de Física do ITA tinha a seguinte questão, que foi anulada. Que é uma pena porque, como vocês vão ver, é uma questão muito boa. Confere também o nosso Discord, onde a gente discutiu as questões anuladas no ITA 2022. O enunciado é o seguinte, a gente tem um bloco de massa mzinho em cima da plataforma apoiada por uma mola. Então, uma pessoa de massa mzão decide subir na plataforma e erguer o bloco a uma altura h. Ao fazer isso, a plataforma desce uma distância d. Então, a pessoa solta o bloco, o que faz a plataforma oscilar. E no fim da primeira oscilação, o bloco colide inelasticamente com a plataforma e aí acontece um novo MHS. A questão pede a razão entre as amplitudes dessas duas oscilações. Bem bonito, né? A primeira coisa aqui que a gente pode reparar é que a constante elástica da mola não foi dada. Então, a gente consegue relacionar essa distância d que o problema deu com a constante elástica. A gente sabe que quando a pessoa sobe na plataforma, a plataforma desce uma distância d. Então significa que para equilibrar o peso mg da pessoa, a mola teve que exercer uma força elástica adicional que vale k vezes d, sendo d a deformação da mola quando a pessoa sobe. Sendo assim, k é igual a mg sobre d. Agora, quando a pessoa solta o bloco, a gente perturba o equilíbrio entre o peso na plataforma e a força elástica. Sendo assim, pela segunda lei de Newton, a gente já sabe que a força resultante vai ser igual à força elástica do equilíbrio, que era igual a mzão mais mzinho g, menos o peso atual em cima da plataforma, que é só igual ao peso mzão g da pessoa, já que o bloco foi solto. Então, uma vez que houve uma alteração no equilíbrio, começa aí uma oscilação, já que a mola está deformada e quer atingir um novo estado de equilíbrio, empurrando a plataforma para cima. A força com que a plataforma será empurrada é justamente a força resultante que a gente calculou, que vai ser igual a kx0, sendo x0 a deformação da mola nessa etapa inicial do movimento, ou seja, corresponde à amplitude do primeiro MHS. Rearranjando a equação e substituindo k por mzão g sobre d, a gente encontra que a amplitude inicial x0 é igual a d vezes mzinho sobre mzão. Então, no final de uma oscilação, a plataforma volta à posição que ela estava antes, e aí o bloco colide com a plataforma, aumentando a amplitude do movimento. A velocidade com que o bloco chega ao colidir com a placa é, pela conservação da energia, igual a raiz de 2gh. Na colisão do bloco com a plataforma, a gente sabe que a quantidade de movimento se conserva. Como ao fim de cada oscilação da plataforma a velocidade dela é zero, então inicialmente só o bloco tem quantidade de movimento, que é igual a massa vezes velocidade, nesse caso m raiz de 2gh. Agora, como a colisão é inelástica, depois da colisão o conjunto bloco-plataforma adquire uma nova velocidade v, que recorrendo aqui à conservação da quantidade de movimento, é igual a mzinho raiz de 2gh sobre mzão mais mzinho. E então, para descobrir a amplitude da oscilação do novo MHS, basta fazer a conservação da energia mecânica entre o ponto da colisão e o ponto de amplitude máxima dessa nova oscilação. O interessante dessa questão é que a plataforma volta a ter uma massa mzão mais mzinho sobre ela no exato momento em que a sua posição volta a ser a posição de equilíbrio de onde a pessoa soltou o bloco. Então, no primeiro momento, a gente só tem energia cinética, mzão mais mzinho v² sobre 2, sendo v a velocidade que a gente acabou de calcular depois da colisão. Conhecida então a energia mecânica após a colisão, resta só determinar a energia no extremo dessa nova oscilação, onde haverá só a energia potencial elástica da mola deformada e a velocidade vai ser zero. Assim, nesse instante, a energia mecânica é kx1² sobre 2. Repara aqui que a energia potencial gravitacional não entrou nos nossos cálculos, quando na realidade existe sim variação de altura entre o ponto de equilíbrio e o ponto mais baixo do movimento. A gente só desconsidera essa variação de energia porque a variação de altura é muito pequena. É uma aproximação que a gente já fez também, ao assumir que a oscilação da mola é um movimento harmônico simples. Além disso, considerar que as oscilações são pequenas também faz com que nos cálculos de amplitude do movimento a gente não considere a alteração da posição de equilíbrio das duas oscilações. Isso é, se a gente realmente considerasse a mudança de posição de equilíbrio, a equação de conservação ficaria assim. Substituindo assim os valores que conhecemos de k e x0, a gente fica com a seguinte equação, que nos leva a x1 igual a m raiz de 2ghd sobre mzão mais mzinho vezes mzão g. E, finalmente, a questão pede para determinar a razão entre x0 e x1, que é igual a mzinho d sobre mzão, tudo isso sobre m raiz de 2ghd sobre mzão mais mzinho vezes mzão g. Efetuando então as simplificações necessárias, a gente chega que x0 sobre x1 é igual a raiz de mzão mais mzinho vezes d sobre 2mzão h, que infelizmente não está nas alternativas. Bastava que a alternativa d tivesse um mais no lugar de um menos, ou então a alternativa e tivesse um 2hmzão no lugar de hmzão. Então o erro mais provável aqui foi a digitação de uma dessas duas alternativas. E enfim, essa é a questão do ITA 2016 que, apesar de ser bem interessante, infelizmente foi anulada. Para ficar atualizado com tudo o que acontece no Cosseno, entra no Discord seguindo o link no comentário e, claro, no cosseno.com, a plataforma oficial do estudante de alto nível, o lugar ideal para você estudar para o ITA e para o IME. Então é isso aí, bons estudos e até a próxima!